Então, pessoal, ó, o conteúdo ele é tratado como a parte final dos conteúdos de geografia, que fala sobre a temática da geopolítica. Na verdade, o que se trata a geopolítica? A geopolítica é um ramo ou uma área da geografia que estuda o que? As relações internacionais entre os países do mundo todo. Qual a lógica e a conduta e a maneira de se comportar entre eles, principalmente do ponto de vista econômico e das relações internacionais. Para se ter ideia, para você entender essa questão de geopolítica, tem que passar pela revisão do conceito de região. Vocês lembram dos 5 conceitos chaves que a geografia trabalha? Primeiro, quais são? Paisagem, região, lugar, território e o objeto de estudo, que é o espaço geográfico. E dentro dessa perspectiva, a geopolítica trabalha a regionalização dos países, claro, numa visão de relações diplomáticas, econômicas, divisões internacionais. Então, antes do contexto da Guerra Fria, o mundo ele passou por dois conflitos sangrentos de níveis mundiais, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com o vencimento do sistema capitalista, que é liderado pelo mundo ocidental, que no caso é a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que lideravam aquela perspectiva de desenvolvimento econômico, que é o tipo de sistema e regime que nós estamos vivendo na atualidade, que é o capitalismo. O outro vencedor, como a União Soviética, dotado do socialismo, que é um sistema também econômico que estava tentando prosperar na época. O pessoal também chama de comunismo. Então, essa lógica de regionalização, de região, parte que dessa perspectiva de analisar os pontos comuns e os pontos semelhantes entre esses países. Então, a questão ideológica, a questão econômica e o nacionalismo patriótico era muito comum durante o século XX. Podemos dizer que existe no século XXI, porém era muito mais forte, era muito exacerbado naquele período. Tanto que se refletiu aí nos conflitos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Porque o mundo ele não era tão globalizado, o mundo ele não era tão globalizado como conhecemos hoje. Então os países, as pessoas tratavam essas relações internacionais às vezes de maneira mais áspera. E qualquer motivo era um barril de pólvora, qualquer motivo desencadeava a guerra. Então essa ordem geopolítica é a classificação atual político e econômica, essas relações internacionais que nós mantemos hoje. Então, durante o período da Guerra Fria, o mundo ele era bipolar. Por quê? Porque tinha duas potências econômicas e mundiais naquele período, que eram os Estados Unidos, do auge do capitalismo, que era a parte oeste do nosso planeta, que era chamado mundo ocidental, e tinha a União Soviética, que nada mais é na época, a Rússia, com os países que hoje compõem o leste europeu, que pertenciam, era anexado à Rússia, por isso que era chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a Rússia liderava esses países e mantinha um regime de socialismo, tentando influenciar também o mundo, e era da parte leste do nosso planeta. Então, antes de entrar nessa ordem geopolítica, vamos revisar a parte de regionalização. Então, o que é regionalizar, pessoal? Principalmente nessa visão de regionalizar o mundo. Por quê? É criar ou estabelecer áreas ou demarcações desses países e buscar pontos comuns entre eles. Primeiro, ponto de vista
do Estado. Quando fala Estado, a gente se refere ao caixa maiúscula. Não confundir com Estado, é minúsculo, que trata de província. Então, regionalizar o mundo é criar essas áreas e buscar pontos de vida semelhantes, pontos de vistas semelhantes entre eles, ou então características comuns e semelhantes. Então, as regionalizações mundiais existem para particularidades e classificações e critérios que são estabelecidos entre eles. Podemos, por exemplo, classificar o Brasil e os Estados Unidos. Eles possuem ponto em comum. O primeiro ponto em comum é que eles pertencem ao continente americano. Eles podemos dizer que eles fazem parte da América. Só que possui uma diferença. Essa diferença é a etnia, é a cultura, e possui um ponto comum, que é o ponto econômico, que é o ponto do sistema capitalista. Então, a etnia, podemos dizer que eles vieram da miscigenação dos povos europeus. O Brasil também, claro, só que os Estados Unidos foi por meio da Inglaterra e o Brasil foi por meio de Portugal. Existe também a variação linguística, que no caso do Brasil é o português e no caso dos Estados Unidos é o inglês. A diferença também de organização das Forças Armadas são parecidos, só que os Estados Unidos é bem mais forte. Se a gente analisar, por exemplo, os Estados Unidos com a China, irá se perceber o que? Essa variação de regionalização. Primeiro, porque um pertence à parte oeste do mundo, está mais voltado ao mundo ocidental, que é os Estados Unidos, contra a China, que está voltada ao mundo oriental. Então, a distância entre eles é o que? É o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. E também a variação da etnia, a variação da cultura, a variação da língua. Então, deu para perceber mais ou menos esse tipo aí de caracterização. Só que na geopolítica, se analisa mais as características humanas, em detrimento das características naturais. Podemos exemplificar como clima, relevo, vegetação, montanha. Então, a geopolítica ela marca essa caracterização da regionalização. Então, se eu perguntar para vocês, o que é geopolítica? Alguém consegue dizer aí? Vamos dar um minutinho para vocês aí, se aparece alguém para dizer o que é geopolítica. Vocês já estudaram, vocês já viram algo parecido. Vocês estão ali fazendo a prova do Enem, aí aparece. Primeira questão, né, de geografia. Sobre o cenário geopolítico do mundo atual. Não se chegou ao consenso definitivo do que se trata a geopolítica. Então, dentre as questões a seguir, marque aquela aqui. Com ênfase e firmeza, caracteriza o conceito de geopolítica. Entendeu? Então, mas eles vão fazer mais ou menos essa busca aí de análise de questões. Então, é mais ou menos assim que eles trabalham as questões do Enem. Só que, claro, é uma visão mais multidisciplinar, que eles vão colocar outro contexto no meio, tipo algum conteúdo de sociologia, algum conteúdo de história, fazendo aquela ponte interdisciplinar. Então, a geopolítica se trata o quê? Como já falamos, né, anteriormente na aula, é de uma disciplina que está baseada na política. Outro conceito-chave que vai entrar também militares ou bélicos para definir a nova ordem mundial. Então, o mundo ele passa por diversas Por diversas ordens e perspectivas mundiais. Então, a geopolítica é o que? É uma ciência que estuda esses aspectos econômicos, políticos e até militares. Então, se trata constantemente, durante vários anos, novas ordens mundiais. Então, o mundo ele passa por diversas ordens mundiais. Então, a geopolítica ela se trata justamente disso, de uma ciência, eles cobram justamente assim no Enem, né? De uma ciência que trata sobre as visões e relações dos países na perspectiva de poder. Só que essa perspectiva de poder entra o conceito-chave que é de território. Lembrando que o território, o que é? O território
tem a visão do Estado. Esse Estado, caixa alta, é caixa alta. É um país que possui seu povo, possui. E também é tratado como nação. Quando se fala de nação e povo, principalmente se confunde os conceitos entre si. Ó. Povo vem de etnia, vem de cultura, vem de um passado mais cultural, de formação de um povo mesmo. Nação, se confunde também com país, claro que são sinônimos, é quando é estabelecido por meio das Forças Armadas, é um tipo de economia, a ordem política dentro daquele país, se ele é parlamentarista ou se ele é presidencialista, como é o caso do nosso Brasil, né, no caso do nosso país. Então, a geopolítica trata justamente desta área de visão e estudo, entendeu? Da geografia. Então, essa relação, teoria de política, tem uma instância de vários níveis, entendeu? Desde o quê? Desde um cenário de uma escala local, quando falo local, a política de uma cidade, a política de um estado ou província, até chegar na visão nacional, que é do próprio país, e a visão internacional, em que o objetivo é estes países manter essas relações de paz constantemente. É por isso que pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945, essas relações amistosas entre os países, elas se estreitaram muito, elas ficaram bem mais próximas, justamente para não repetir os erros do passado, os erros que desencadearam as guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha, quando foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela foi rechaçada, ela foi retalhada pelos países vencedores. E isso, então é justamente isso. Então a ordem geopolítica retrata este aspecto aí. Só que, claro, o mundo ele é dividido, como eu estava falando antes de dar o quebra aqui na aula, em ordens. E hoje nós vivemos uma ordem multipolar ou unimultipolar. O que é multipolar? Vários países fortes na economia ditando as regras no mundo todo, tanto que eles estão se dividindo em blocos econômicos. E a visão unimultipolar é multipolar ou unimultipolar. Uni de único, aí multipolar. Esse uni é porque um país ele se destaca em relação aos demais, que é o caso dos Estados Unidos, que possui a economia mais forte do mundo e um potencial bélico e militar superando os demais, até mesmo a China, que está em segundo lugar na economia do mundo. A China ela se desenvolveu muito rápido a partir dos anos 2000, com um mercado agressivo, muito agressivo, e ultrapassou o Japão, para se ter ideia, ultrapassou a Alemanha, que se destaca muito no cenário econômico mundial na atualidade. Então é isso, né? Então a geopolítica é esse tipo de conceito, entendeu? Que a gente trabalhou agora há pouco. Então, após a Segunda Guerra Mundial, emergiram duas superpotências no cenário mundial, como já falei anteriormente no início da aula. A União Soviética, que é composta pela Rússia e os países do leste europeu, que é o RSS, e os Estados Unidos. Lembrando que a União Soviética, de ideologia socialista ou comunista, e os Estados Unidos com ideologia capitalista. Vou até adiantar para vocês que é o capitalismo que venceu nesse jogo aí da Guerra Fria, viu? Então, a hegemonia americana consolidou-se no bloco capitalista ocidental. É aquilo que eu falei, que hoje a economia mais forte do mundo são os Estados Unidos. Aí trata aqui, já os soviéticos expandiram seu território e sua área de influência a um conjunto de países que posteriormente compõem o bloco socialista oriental. Essa questão aí, pessoal, de influência aí do socialismo, ele era muito forte na Guerra Fria, que é o período que vai desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1990, com a queda do Muro de Berlim e com a falência da União Soviética. O sistema socialista, o sistema comunista na União Soviética não prosperou. Na verdade, o comunismo ele nunca deu certo em lugar nenhum. Onde o comunismo passou, foi trazendo o quê? Trazendo
morte, trazendo fome, trazendo pobreza entre as pessoas. Lá na frente, em algumas aulas, iremos tratar a diferença bem precisa do que é capitalismo e do que é socialismo. Porque às vezes as pessoas pregam esse tipo de ideologia para vocês, principalmente para os alunos, e muitos deles não sabem do que se trata, do que está por trás desse tipo de ideologia, entendeu? Mas fiquem tranquilos que no Brasil nós vivemos a ideologia e o sistema capitalista. Mas existem muitos adeptos de todas as áreas aí de trabalho que podemos imaginar, desde médicos, advogados, professores, alunos que gostam do sistema socialista e tenta pregar essa ideologia para todo mundo aí, por onde vai, e defende com unhas e dentes, faz parte. Outros são adeptos do capitalismo, que defende também esse tipo de ideologia. Mas é a ideologia que nós estamos vivendo, é o tipo de economia que vocês vão entender mais na frente, que é ditado pelas empresas e não ditado pelo Estado. Entendeu? Então, nesse período aí, ó, da Guerra Fria, prosperou duas ideologias, que foram o capitalismo e o socialismo. Vocês lembram a diferença entre essas duas ideologias aí? Por que elas estavam prosperando, essas duas ideologias? Justamente, pessoal, porque elas foram as vencedoras. Quem venceu a guerra foram o quê? Foram os países de ideologia capitalista, pelos Estados Unidos, e da ideologia socialista e comunista, que foi a União Soviética. Antes, durante a Segunda Guerra Mundial, existiam várias ideologias, as nefastas, que causou morte no mundo todo, que queria dominar o mundo, a nazista, e a ideologia fascista. Isso é meio complicado. E existia o que? O imperialismo, aquele imperialismo militar, que era do Japão. Então, ó, durante a Segunda Guerra Mundial se vivia 4 tipos de ideologia: fascismo, nazismo, capitalismo, o socialismo e o imperialismo japonês. 3 foram derrotadas, graças a Deus, e 2 prosperaram, que foi o socialismo e o capitalismo. E desta nós estamos vivendo o capitalismo, enquanto que o socialismo e o comunismo também traz seus prejuízos, traz seus pontos negativos. O capitalismo ele também possui pontos negativos, só que destes sistemas, o que está dando certo, o que está vingando até hoje é o sistema capitalista, entendeu? Então, vamos estabelecer essa diferença do que é capitalismo e o que é socialismo, entendeu? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou essa relação aí, ó, de conflito entre o Oriente, o Leste, marcado pelo socialismo da União Soviética, e o Oeste, o mundo ocidental, marcado pelo capitalismo dos Estados Unidos. Que foi o quê? Que foi esse choque, essa briga aí, tanto do ponto de vista econômico, geopolítico e militar. Então, cada um queria pregar qual era a ideologia mais certa, qual a ideologia mais forte no mundo. Então, eles colocavam pontos de influência para tentar conquistar países para suas ideologias. Então, os Estados Unidos enviava soldados para invadir países, invadir no sentido assim, não de tomar o país, mas para auxiliar países que ainda estava com conflitos, guerra civil dentro, que estava com a estabilidade muito forte, na verdade. Não estava organizado do ponto de vista político, como foi o caso da Guerra da Coreia, como foi o caso da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu. A União Soviética também fazia a mesma coisa, enviava tropas militares para tentar organizar países que estavam com estabilidade também econômica, para tentar angariar e conquistar aquele país para a sua ideologia. Então eles pregavam ao mesmo tempo o capitalismo e pregavam o capitalismo e pregava o socialismo, entendeu? Então, cada superpotência, ao mesmo tempo que buscava ampliar sua área de influência, tentava conter a expansão da outra, em uma época marcada pela bipolarização do poder. Então, o mundo ele era bipolar naquele período. Eu tenho alguns vídeos de aulas ministradas, aí eu vou deixar o link para vocês assistirem, viu? Principalmente essa parte aí da Guerra Fria. Vou passar o link para vocês no final da aula para vocês reassistirem, viu? Então podemos dizer que esse conflito ficou marcado pela Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque eles não entraram em embate, não entraram em guerra entre elas.
Por quê? Primeira coisa, eles prometeram na Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que outro conflito não aconteceria. Então, se criaram órgãos visando este fim, como o caso do BIRD ou BIRD, FMI, que são bancos de infraestrutura de nível internacional para poder auxiliar os países que estão passando por crises econômicas, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão, apesar de terem sido inimigos dos Estados Unidos e da União Soviética, naquele período, eles foram auxiliados e foram ajudados no fim da Segunda Guerra Mundial, contanto que eles utilizassem a ideologia desses países, que no caso o Japão seguiu o capitalismo e a Alemanha também seguiu o capitalismo, apesar na época da Alemanha ter se dividido em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e ao meio construído o Muro de Berlim para separar o lado ocidental do capitalismo e o lado oriental do socialismo, entendeu? Porque não teve guerra, apesar de ter alguns momentos em que isso poderia ter acontecido. Então, vocês vão ver em alguns casos aí retratando o assunto da Guerra Fria, que eu não vou me aprofundar tanto na Guerra Fria, porque eu já tenho um vídeo de aula sobre isso aqui, viu? Então eles buscavam tantas pesquisas militares, corridas armamentistas, e se ocorresse um conflito, poderia ser o fim do mundo. Literalmente o fim do mundo, porque naquele período esses dois países por si só já possuíam armas de destruição em massa, armas nucleares, bombas atômicas e armas químicas que poderiam causar um estrago muito grande em nosso planeta. Então eles evitavam o embate ao máximo. A visão aqui, a guerra é mais ideológica, viu? Aí coloca aqui, ó, que 47, né, com o marco do início da Guerra Fria, os Estados Unidos lançaram as bases da doutrina Truman e do plano Marshall. Fala aqui Estados Unidos no slide, mas não foi somente os Estados Unidos. Ele liderou. Foram os países de ideologia capitalista, como a Europa Ocidental, da Inglaterra, da França. Podemos citar também nesse pacote o Brasil. Que foi a doutrina Truman? Foi o quê? Foi uma doutrina para visando o quê? Visando influenciar o mundo todo para adotar o sistema capitalista, viu? E o plano Marshall, o que foi? O plano Marshall, se cobrar para vocês, nada mais foi do que um programa para emprestar dinheiro aos países que foram arrasados pela guerra. Por exemplo, o Japão se utilizou da doutrina Truman, os países da Europa como um todo, a própria Alemanha derrotada também se utilizou da doutrina Truman, a Inglaterra. Então, por meio dos bancos mundiais, que era o BIRD e o FMI, foi concedido dinheiro para esses países da Europa como um todo se reestruturarem. Então, a doutrina Truman foi um nome dado a essa política de influência externa implantada durante o governo do presidente de época dos Estados Unidos, que era o Truman. Para o quê? Para impedir, qual foi o objetivo principal da doutrina Truman? Impedir a expansão do socialismo no mundo todo. Então, o mundo ocidental, inclusive o Brasil, na época, tinha um medo massivo que não só o mundo ocidental, mas também a União Soviética, do outro lado, também tinha medo de que o sistema socialista imperasse no mundo, a visão para os Estados Unidos. E do outro lado, a União Soviética tinha medo que o sistema capitalista dominasse também o mundo. Então eles ficavam brigando e eles criaram o quê? Estratégias e protocolos internacionais, programas visando impedir estas expansões. Do outro lado, a União Soviética, por meio dos países do leste europeu, quando se fala de países do leste europeu, são aqueles países que estão bem mais próximos da Rússia, como o caso da Ucrânia, da Hungria, da Polônia, que pertenciam na época à tutoria da Rússia, e era chamado de cortina de ferro, porque para invadir e se aproximar da Rússia, tinha que passar primeiro por esses países aí, é por isso que era chamado de cortinão, ou cortina de ferro
naquele, naquele período. Então a doutrina Truman, pessoal, foi justamente isso, viu? Entendeu? Essa visão aí de impedir a expansão do sistema socialista nos países mais frágeis, países que são indecisos. Tanto que um episódio que fez com que isso acontecesse foi a invasão de grupos terroristas, né? De grupos na ilha de Cuba, que era marcada por governos aí de característica capitalista na época. Aí eles foram tomados pelo poder, lá pelo grupo lá do Che Guevara, Fidel Castro, e implementaram o socialismo aqui dentro do continente americano. Então, com este episódio, os Estados Unidos começou a ficar meio preocupado com esse tipo de expansão aí. E hoje, a ilha de Cuba, que é um país, sofre com esse tipo de visão aí socialista dentro do seu território. A líder, podemos dizer, a líder, lembre-se, a União Soviética, a Rússia, não adota mais esse tipo assim de postura socialista na perspectiva econômica, nem a própria China, apesar deles possuírem vocações políticas mais alinhadas ao socialismo, mas o sistema econômico desses países são capitalistas, igual ao nosso, com empresas grandes ditando a regra. Para entender, pessoal, capitalismo e socialismo, primeiro você tem que entender quem determina a economia, quem controla a economia. No sistema capitalista são as grandes empresas, visando lucro, e esse lucro é por meritocracia. Para quem estiver produzindo mais, vai ganhar seu lucro. Aí se reflete na propriedade privada, se reflete na intervenção mínima do Estado. Quando fala intervenção mínima do Estado, é o país, os políticos, os governantes controlando a vida das pessoas, por exemplo. E o sistema socialista é o contrário. O sistema socialista não são as grandes empresas internacionais, que são as multi ou transnacionais, que dominam o mundo. E sim o Estado, os políticos, eles comandam e mandam na sua vida. E a renda e o lucro daquele país, ele é dividido, eles tentam dividir de maneira igualitária a população. Só que isso na prática faz com que surjam duas classes sociais, a classe dos políticos, que determinam tudo, e a massa popular. Só que a massa popular ela fica nivelada aqui por baixo, ó. E muitos tendem a beirar a pobreza, como aconteceu realmente naquela época lá na União Soviética. Era o chamado grupos de panelinha. Os políticos decidem tudo, aí só vai empregar quem é da panelinha deles. E quem não está próximo desse grupo aqui, que está aqui por baixo, vai sofrer constantemente com a pobreza. Não que não exista pobreza no sistema capitalista, claro que existe também. Só que no sistema capitalista, a válvula de você ter uma ascensão social, de você se tornar rico, ter uma vida melhor, é bem mais forte, é bem melhor do que no sistema socialista, que você não tem para onde correr. Você vai ficar dependente constantemente na mão desses políticos aí. E ficar dependente dos políticos é a pior coisa que você possa imaginar. Por quê? Por mais que você se esforce, por mais que você lute, o retorno ele não pode ser garantido. E no sistema capitalista não. Se você se esforçar, se você lutar, o retorno ele pode ser garantido. Entendeu? Então fiquem atentos a esses tipos aí de ideologias aí, qual aqui funciona. Outra característica do socialismo é a propriedade, ele pertence ao Estado. Por exemplo, não existe propriedades privadas nos meios de produção. Tudo está na mão do Estado. Por exemplo, a casa que a pessoa mora, a renda que ele recebe, o salário, tudo é o Estado que vai determinar. Ele não pertence de fato àquela pessoa. Entendeu? E também, por exemplo, o controle na alimentação, no supermercado, por exemplo, é controlado quanto a pessoa deve consumir no sistema socialista, enquanto que no país capitalista não, é o inverso. Contanto que a pessoa tenha dinheiro, contanto que a pessoa tenha capital, ela pode consumir o que ela quiser. E no socialismo não. É ditado, entendeu? Por exemplo, por mês a pessoa consome quantidade X de alimento, de perecíveis e de produtos. E uma coisa que é muito comum, claro que na Guerra Fria existia tecnologia de ponta na União Soviética, só que hoje, se vocês analisarem os países que são socialistas, eles não possuem tecnologia forte, porque quem dita a tecnologia são hoje as multi e as transnacionais. Então o mundo,
naquele período ele era marcado por esse incentivo aí de produzir a sua ideologia e tentar convencer os demais países de qual era melhor. Então, ó, a doutrina Truman era uma visão mais política, né, de tentar impedir o socialismo, e o Plano Marshall foi aquele tipo de programa mais prático, de emprestar dinheiro e ajudar os países que foram arrasados pela guerra, entendeu? Como está sendo colocado aqui, ó, o Plano Marshall propunha uma ajuda financeira aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial, e assim sustentava os governos pró-ocidentais naqueles países. Esse plano deu origem à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CDE, que é um bloco econômico que conseguiram reestruturar estes países. Porque não fazia sentido. Por que fizeram isso? Não cometer os erros da Primeira Guerra Mundial. Segundo, angariar adeptos à sua ideologia, ou seja, ao sistema capitalista, e deu certo. Então, o objetivo político dessa doutrina Truman era conter o socialismo, como já falei, né? Isolando a União Soviética e impedindo a expansão de sua área de influência. No final do conteúdo da Guerra Fria, vocês vão perceber quem foi o vencedor nessa política aí, nessa Guerra Fria. Vou até adiantar para vocês, foram o capitalismo, né, os Estados Unidos. Aí as alianças militares elas foram fundamentais, com a ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é a junção, é a união dessas organizações militares entre os países. De novo, liderado por quem? Liderado pelos Estados Unidos. Então, no início da Guerra Fria, acreditava-se que a União Soviética estendesse a sua área de influência para além do leste europeu e da China. Todos os países acabariam caindo nas garras do inimigo, efeito dominó. Então, era o medo que os países capitalistas tinham naquele período. Só que não deu certo, pessoal. Por quê? Por volta dos anos 60, dos anos 70, alguns países do leste europeu que pertenciam aos domínios da Rússia, por isso que é chamado de União, de novo, vou repetir, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia liderando, na verdade não, controlando os países próximos a ela, do leste europeu. Exemplo, Polônia, de novo, Hungria, Ucrânia. A estes países, o povo deste país, na verdade, começou a passar por processos de crise, pobreza, fome, e eles eram repreendidos diretamente pelo Exército Vermelho, que era o exército da Rússia. E eles começaram a lutar para se desligar, se desvincular à União Soviética, e realmente foi o que aconteceu. Só que a China patrocinava esse processo aí, porque a China, também socialista, ajudava diretamente a União Soviética nesse efeito aí. Então, os Estados Unidos começou, para acontecer esse tipo de expansão, não só do lado dos Estados Unidos, mas também do lado da União Soviética, criou várias alianças militares e vários tipos de bases militares no mundo todo. Desde o quê? Desde a Ásia, desde o Oriente Médio, desde o quê? Desde influências militares aqui também no Brasil, na América do Sul, tanto que existe espionagem aqui no nosso país, porque existiam grupos que tentaram aqui nos anos 60 tomar o poder para implementar o socialismo aqui no Brasil, entendeu? Só que não deu certo. Os militares aqui não deixaram implementar o socialismo. Assim como também alguns países aqui da América do Sul. Então foi isso que aconteceu nesse período aqui, ó, por isso que era chamado de Guerra Fria. E o mundo ele vivia um medo, que foi a época aí dos nossos pais e nossos avós. Eles viviam em constante medo de que ocorresse uma terceira guerra mundial. Aí a história provou que não aconteceu. Então assim se delimitou uma zona de influência e estabeleceu um cinturão de isolamento em torno da superpotência rival, né? Que eles chamaram de cordão sanitário. Essa palavra aí é meio equivocada, pessoal. Cordão sanitários se trata de algo da saúde, entendeu? Então, no Enem, se eles forem cobrar, eles vão colocar mais ou menos cortina, pessoal. Cortina, no caso da União Soviética, é a cortina de ferro. No caso da União Soviética, é a cortina de ferro, viu? Esse cordão sanitário aí, ó, já é uma expressão, pessoal, já ultrapassada, viu? Mas o certo aí
O certo aí é chamado cortina de ferro, viu? Que principalmente é voltado mais para a União Soviética. Tranquilo? E a OTAN foi o quê? A organização mais importante, porque a OTAN é a organização militar dos países do sistema capitalista. Entendeu? Que ela foi criada aqui, ó, implantada. Aí, ao contrário da OTAN, foi o quê? Foi ó, o Grupo de Berlim. Entendeu? Ó, o Grupo de Berlim, liderado pela União Soviética. Porque a Alemanha, naquele período, ó, vivia uma divisão. Tanto que na época da Copa do Mundo, nos anos 80, existiam duas Alemanhas, dois times de futebol da Alemanha, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E adivinham qual era a Alemanha mais vitoriosa? Era a Alemanha do capitalismo, a Alemanha do Ocidente. Ganhava os jogos, e a Alemanha Oriental não ganhava nada, praticamente nada. Se vocês pesquisarem vídeos aí, ó, isso aconteceu, entendeu? Existia duas Alemanhas aí. Imagine, se uma dava trabalho no futebol, imagine duas. Então, os aliados capitalistas abasteceram, né? Estabeleceram e abasteceram Berlim Ocidental pelo ar. Isso aí é pela zona aí dos caças, aí, das Forças Armadas da Aeronáutica, furando o bloqueio terrestre soviético, e após 11 meses tal bloqueio foi suspenso. Isso aí era chamada ameaça que os países, os protocolos que os países criavam entre eles para não atacar um ou outro, porque se acontecesse o primeiro ataque, a guerra era inevitável. Outra consequência desse episódio foi a criação da República Federal da Alemanha, né? Ou Alemanha Ocidental, já falamos sobre isso, né? Com capital em Bonn, que já não existe mais. A capital da Alemanha hoje é Berlim, viu? E os soviéticos, então, criaram a República Democrática Alemã, que foi o quê? Que foi a Oriental. Lembre-se, ó. Eles cobram muito isso nas provas, tentando fazer pegadinhas. Eles perguntam que no período da Guerra Fria, Berlim pertencia a qual lado? O lado oriental ou o lado ocidental? Aí, como Berlim hoje nós sabemos que é capitalista e tudo, a gente se confunde, pode marcar ocidental capitalista, mas na época não. Berlim pertencia ao quê? Ó? Pertencia aos soviéticos. E dividindo ao meio era o Muro de Berlim, viu? Pesquisem a respeito sobre o Muro de Berlim. A história é muito interessante. As pessoas tentavam pular do lado oriental do socialismo para o lado do capitalismo. Por quê? Porque as pessoas que estavam sobrevivendo, estavam morando, habitando, melhor dizendo, ao lado oeste do capitalismo, estavam prosperando e estavam sobrevivendo bem melhor, estavam tendo uma qualidade de vida bem melhor. Aí as pessoas do lado do socialismo, do lado da União Soviética, da Alemanha Oriental, faziam de tudo para pular o outro muro, porque o muro ele era bem alto e fortemente controlado pelos militares dos dois grupos, tanto os militares da União Soviética como os militares aí do lado do capitalismo aí, dos Estados Unidos. Aí uma imagem ó, que mostra para vocês aí a época que a Alemanha foi dividida, ó. Na verdade, esse lado aqui, esse leste aqui, ó, Berlim Oriental, ficou de domínio da União Soviética. E esse lado ocidental foi dividido, ó, nessa parte norte ou nordeste do lado ocidental, pertencia à França. Essa parte mais oeste aqui pertencia ao quê? À Grã-Bretanha, na figura da Inglaterra. E aqui ao sul, sudoeste, sudeste, pertenceu aos Estados Unidos. E ao centro aqui é um muro, ó. Eles construíram um muro para separar. Aí ficavam essas fugas aí massivas das pessoas deste lado tentando pular para o lado oeste. Ó, prosperando o lado oeste e aqui não estava mais prosperando. Aí a visão aqui mais de mapa, ó, como foi a Alemanha, ela foi dividida na época, viu? Aí já falei sobre isso, né? Ó, questão que muitos berlinenses, né? Esse aqui é o pessoal que moravam do lado do lado leste do Muro de Berlim. Deixava o setor oriental em busca de melhores condições de vida no setor ocidental. Já falei sobre isso aqui. Entretanto, para acabar com esse êxodo é o que? Essa fuga, e reafirmar soberania sobre este setor da cidade, as autoridades orientais construíram o Muro de Berlim. Também já falei sobre isso, que foi um dos marcos simbólicos aí do mundo da Guerra Fria. Aí, após a Alemanha Ocidental ingressar na OTAN em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, delimitando assim sua própria zona de influência, o que consolidou a divisão da Europa pela cortina de ferro. Também o que falei sobre
este aspecto aí. A cortina de ferro é o quê? É os países do leste europeu pertencendo à Rússia, viu? Como está sendo mostrado aqui, ó. Vocês estão percebendo? Ó? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ó. Aqui é a mais a oeste da Rússia. A Rússia aqui, ó. A Rússia. Mais a oeste, acho que vocês conseguem ver aqui no slide, né? Eu marcando aqui o ponteiro. Deixa eu perceber aqui. Vocês estão percebendo, ó, esse lado aí do lado leste aí, né? Certo, tem como ver aqui, verifiquei. Ó, estão vendo em verde? Esses países aqui, ó. Alemanha Oriental, Polônia, a Tchecoslováquia, né? Hoje não é mais a Tchecoslováquia. Essa Tchecoslováquia que se dividiu em República Tcheca e em Eslováquia. Aí a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia. A Iugoslávia não existe mais, ela se desmembrou em 4, que foi Sérvia, que foi Montenegro. Ela se dividiu em vários países aqui, ó. Porque isso é muito comum na Europa, a divisão de países. Por exemplo, se um povo ele não se considera pertencente àquele país, eles podem reivindicar e lutar para se desmembrar e se separar daquele país e formar um país novo. Por exemplo, imaginar que os nordestinos ou sulistas, por exemplo, queiram construir um novo país, eles se separam do restante do país. Como caso, se separa do Brasil e formam um país novo, por exemplo, país do Piauí ou país do Ceará, por exemplo. É o que acontece muito também na Europa, principalmente naquele período aí da Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria. Aí esses países aqui eram chamados cortina de ferro. Ó. Primeiro, para chegar até a Rússia, tinha que passar por esses países. Só que a história provou que esses países não conseguiram mais sustentar o socialismo dentro deles e começaram a se rebelar e começaram a se desvincular e trair a própria Rússia. Começaram a fugir e adotar o sistema capitalista. É por isso que a União Soviética ruiu, mas vocês vão ver na frente os motivos que fez com que a União Soviética ela falisse. Aí o papel, o objetivo da OTAN aqui, né, que com o fim da Guerra Fria, muitas alianças militares foram extintas. Aquelas antigas alianças militares pós Segunda Guerra Mundial. A OTAN reduziu seu arsenal militar, claro, faz sentido, porque não estavam mais tendo guerra a níveis mundiais, como o caso da Segunda Guerra Mundial. Então, tinha que reduzir e economizar ao máximo. Porque construir arsenais militares gera uma receita e muita grana. Então, não era inteligente da parte dos Estados Unidos, por exemplo, e dos países da Europa, que tem um sistema capitalista, e também vice-versa para a União Soviética, gastar com muito armamento. E também outra coisa, eles já tinham a tecnologia nuclear, uma tecnologia de construção de bombas de destruição em massa. Então não fazia sentido gastar tanto com armas arsenal militares naquele modelo lá da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. O gasto é muito grande. Então eles reduziram os exércitos, o número de pessoas, os investimentos. Por quê? Para ganhar mais mobilidade e flexibilidade e também gerar mais economia, né? E promover acordos de paz entre os países. Esse acordo de paz aí é muito intenso. Mas em alguns episódios da Guerra Fria ocorreu guerras regionais, como o caso do Vietnã, a ameaça da Guerra da Coreia, entre outros aí conflitos entre conflitos internos, que só aconteceu dentro dos países, foi muito comum, mas não a níveis de guerras mundiais, viu? Aí a OTAN ganhou novos países membros, aumentando os integrantes, entendeu? Ó, inclusive dos ex-integrantes do Pacto de Varsóvia, que são aqueles países do leste europeu que eu citei anteriormente para vocês aqui, ó. Esses países aqui, ó, traíram aí a Rússia e começaram a se aliar ao capitalismo, entendeu? Lembrando, o Brasil, neste episódio, algumas pessoas querem dizer que se manteve neutro durante a Guerra Fria, mas não foi bem assim, ele não se manteve neutro, não. A nossa política, ó, nos anos 60, né, o governo lá dos militares,
Aí teve o governo do Juscelino Kubitschek, depois teve do Jango, e depois teve dos militares. Durante todo o governo militar que passou aqui no Brasil, que é o regime militar, foi aliado às políticas ideológicas do capitalismo com os Estados Unidos, entendeu? Então, naquele período nós vivemos o capitalismo. E hoje também é o que nós estamos utilizando e sobrevivendo, é o capitalismo. Aí se construiu a ONU. A ONU é um órgão com o objetivo de promover, o objetivo central, promover a paz. Tanto que no seu símbolo, se vocês perceberem, existe uma projeção mostrando todos os países de forma neutra, todos os continentes. Entendeu? Por quê? Porque o objetivo principal da ONU é manter acordos de cooperação de paz. Então, evitar ao máximo que uma guerra ela ocorra. Entendeu? Então, aqui o conceito. A Organização das Nações Unidas foi criada ao final da Segunda Guerra com a finalidade de assegurar a paz e a segurança mundial e também promover a cooperação internacional para resolver questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Então, ela é sediada nos Estados Unidos, em Nova York, e a ONU substituiu a antiga Liga das Nações e atualmente apresenta vários órgãos, das quais as mais importantes são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, ela é dividida nesses órgãos aí. A Assembleia Geral é visando reuniões, convida os países para poder fazer debates, aí eles ficam fazendo processo de revezamento. Só que existe os membros vitalícios, da ONU. A prioridade, quais são desses membros? São os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não podemos dizer que é os Estados Unidos, entendeu? O que mais? A Inglaterra, a própria Rússia, são exemplos de países. A China, Reino Unido. Então, esses 5 membros aí, ó, China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, são os que ditam as regras aí, que estão chamado o grupo dos 5 aí, que tem vez e palavra mais forte para decidir bem melhor as coisas que acontecem no mundo, principalmente do ponto de vista internacional, né? Do ponto de vista militar, do ponto de vista de pacífico e etc. Aí. Aí o protagonismo dessa formação está atrelado à ação dos Estados Unidos, da União Soviética, atual Rússia, Reino Unido, além de China e França, potências mundiais que se sagraram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal, que são os países que possuem voz e são membros permanentes da ONU. Então, no Enem, eles cobram sobre isso aí. Quais são os países permanentes da ONU, entendeu? Aí, de hora ou outra, eles convocam alguns países para pertencer anualmente, como já aconteceu com o Brasil, como outros países aí. Então, a Assembleia Geral possui o que? Delegações que compõem centenas de países e organiza uma reunião anual, podendo haver reuniões de emergência, por exemplo, como aconteceu com a pandemia, para evitar possíveis conflitos, para decidir, intervir em algo que possa estar acontecendo e chame a atenção de maneira internacional. Apesar de eu adiantar para vocês, a ONU é meio parcial nesse ponto de vista aí, mas ela não decide questões de segurança e cooperação, limitando-se apenas a fazer recomendação. Ela só dá a cartinha e fala, para um país não tomar decisões equivocadas. Por exemplo, se os Estados Unidos ou o Brasil querem invadir algum país para tomar seu território, a ONU só vai colocar uma recomendação e os países, não faça isso, que pode gerar o quê? Consequências mais na frente, promovendo guerras ou algo do tipo. Então, é o que ela recomenda. Como foi o caso da invasão lá que os Estados Unidos promoveu em 2003 lá no Iraque. A ONU recomendou que não ocorresse a invasão na época, só que os Estados Unidos invadiu, entendeu?
Outro órgão importante, outro desmembramento da ONU é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão de maior poder dessa organização. Esse conselho é composto por 15 países membros, aqueles 5 permanentes que eu falei para vocês, e 10 eleitos a cada 2 anos. E o poder desse órgão se concentra em 5 membros, ó. Quem são? Os permanentes, de novo. Estados Unidos, Reino Unido, na figura da Inglaterra, França, China e Rússia. Por que a China está entrando aí? Se ela não participou da Segunda Guerra Mundial diretamente? Porque ela é uma das economias mais fortes do mundo, pessoal, só por isso. E a Rússia foi também uma das vencedoras, a Rússia da antiga União Soviética. E eles possuem poder de veto. Por exemplo, se alguns deles se recusar e não decidir algo, os demais países do mundo todo devem aceitar, inclusive os 4 aí que estão dentro desse grupo, viu? Então, qualquer decisão só é posta em prática se houver consenso, ó, entre todos eles. Mas que tem o maior poder de decisão são esses 5. Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. E durante a Guerra Fria, o poder de decisão da ONU era bastante limitado. Na época, né? Hoje, podemos dizer que o poder da ONU, a ONU possui uma importância muito grande no cenário aí. Então, o objetivo principal da ONU, promover a cooperação entre os países para evitar a guerra, ou seja, manter a paz a todo custo, entendeu? Aí se encarrega o quê? De investigar disputas e conflitos internacionais, crises dentro de um país, propondo sempre o quê? Visar soluções e acordos de paz, e aqueles países que não adotavam sofrer sanções, ou seja, punição e descontentamento com outros países que não concordam com tais posturas. Por exemplo, se um país ele começa a causar problemas aos civis daquele país, por exemplo, uma ditadura, matar aquelas pessoas, a ONU e os países do mundo todo vão intervir naquilo ali. Ou se não intervir, ela não vai estar se ela não intervir, não vai estar cumprindo seu papel. Entendeu? Tem que cumprir. Aí a questão se está cumprindo ou não, pessoal, já é outra história, viu? Mas cabe aqui vocês entenderem que a ONU ela possui esse papel aí. Eu tenho meu ponto de vista que eu não posso dizer para vocês sobre a ONU, mas o importante é vocês perceberem que a ONU possui esse papel importante aí para promover a paz no mundo, viu? Aí ele tem um exemplo aqui, ó, em 2003 da invasão do Iraque, entendeu? Para evitar esse tipo de consequências aí econômicas, ó. Aqui é um mapa mostrando os membros permanentes. Aí tem os membros rotativos que entram muitas das vezes, como o caso do México, caso do Brasil, alguns países aí da África. Aí outro ponto importante foi a cooperação Sul-Sul, né? Que os países em desenvolvimento, esses países em desenvolvimento são os países emergentes, eles buscam aumentar a aproximação política e econômica entre eles e o poder de negociação com os países desenvolvidos. Quando se fala em cooperação Sul-Sul, está se referindo aos países mais pobres, porque desde a Guerra Fria, essa ordem mundial que é estabelecida, os países possuem uma linha que divide, uma linha geopolítica, os países do norte, como eles tratam como desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, a China, ao sul, aí a linha ela quebra, ela desce ao sul e marca a Oceania, no caso a Austrália, a Nova Zelândia, são tratados como países desenvolvidos. E ao sul, a maior parte dos países ao sul são os países subdesenvolvidos, ou países pobres. Por exemplo, a maior parte dos países da América do Sul, os países do continente africano, são exemplos de países pobres. E existem os países emergentes ou em desenvolvimento, como é o caso do México, como é o caso do Brasil, entendeu? Aí em 2003, esse diálogo de cooperação foi criado, né, entre a Índia, o Brasil e a África do Sul, para tentar combater e solucionar esses problemas aí que impedem esses países de se desenvolver. Então, esses países, ó, há muito tempo eles são emergentes, que estão saindo do subdesenvolvimento e entrando no desenvolvimento. Só que existem algumas coisas sociais e políticas dentro desses países que impedem esse avanço. Que no caso do Brasil, por exemplo, a desigualdade social, a corrupção,
são exemplos que fazem com que o Brasil ele não avance nesse desenvolvimento. Mesmo caso acontece também na África do Sul, a Índia, a questão da população ser muito grande, gerar pobreza, entendeu? A ordem econômica, né? Vamos falar um pouco sobre as regras aí das ordens econômicas pós-Guerra Fria. Então, na Conferência de Bretton Woods, ó, em 44, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os representantes dos 44 países participantes lançaram um plano que visava garantir a reconstrução e estabilidade da economia mundial no pós-Segunda Guerra Mundial. Já falamos e tratamos sobre isso aí, viu? Que desencadeou o Plano Marshall. Estabeleceu-se um novo padrão monetário, o dólar-ouro, em substituição ao ouro. Mas não mudou muita coisa, não. O dólar sempre foi a moeda mais forte, mesmo bem antes da Segunda Guerra Mundial. Foram constituídos dois organismos até hoje muito atuantes no cenário político, econômico e financeiro. Já falei sobre ele, ó, o BIRD. Por que eu falo BIRD? Porque é a pronúncia de pássaro, né, em inglês. Mas não tem nada a ver com pássaro. Eu posso chamar também de BIRD, né, que tem as nomenclaturas aqui do inglês. Mais conhecido como Banco Mundial, e o FMI, Fundo Monetário Internacional, que foram os bancos internacionais que financiaram e emprestaram dinheiro para esses países vencedores. Desculpe, para esses países que perderam e foram arrasados na Segunda Guerra Mundial, inclusive ex-inimigos dos Estados Unidos, como o caso do Japão. O Japão, ele também lucrou nessa perspectiva aí. Tanto que o Japão, como já falo várias vezes, o Japão e a Alemanha não possuem mais nada a ver do que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Aquela Alemanha nazista não existe mais. Aquele Japão imperialista japonês, que era chamado Japão malvadão, Japão do mal, também não existe mais. Hoje são o quê? Alemanha capitalista e Japão também capitalista. Então se parece muito com o nosso país. Possui tecnologia, se possui muito com o Brasil. Não tem mais nada disso daquele período não, viu? Então aquela Alemanha lá do mal, aquele Japão do mal, se foi, viu? Porque algumas pessoas gostam de alimentar esse tipo de coisa, achar que o Japão, porque assiste muito filme, né? Essas coisas aí do passado. Aí acho que o Japão e a Alemanha ainda são iguais aí. Então, o papel inicial do Banco Mundial, né, foi financiar a reconstrução dos países devastados pela guerra, já adiantei para vocês, e financiar a longo prazo projetos voltados ao desenvolvimento dos países membros. Nos anos 60, foram criadas a Associação Internacional de Desenvolvimento, a AID, que concede assistência técnica e empréstimo sem juros aos 77 países mais pobres do mundo. A AID e o Banco Mundial e mais 3 instituições que compõem o grupo Banco Mundial. Então, quando se fala em Banco Mundial, são esses aqui, viu? E o FMI foi criado para zelar pela estabilidade financeira mundial, mediante 2 atribuições básicas: garantir empréstimos aos países que tenham dificuldades para fechar seu balanço de pagamentos e assegurar estabilidade nas taxas de câmbio, tendo o dólar como padrão. Ou seja, é aquele empréstimo a se perder de vista. Inclusive, o Brasil se utilizou muito do FMI para construir infraestrutura, construir rodovias, construir usinas hidrelétricas, principalmente durante o período militar. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado ao FMI. Aí, em complementação às medidas econômicas, foi constituído em 1947 o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, o GATT, cujo objetivo principal era combater medidas protecionistas e estimular o comércio mundial. Então, ó, o GATT, que mais na frente ele iria se transformar o quê? Em Mercado Comum do Mundial, ou OMC, Organização Mundial do Comércio, como aconteceu em 95, ó, mudou, para impedir que países sofram injustamente na economia, porque hoje a economia quem controla são as multi ou transnacionais. Lembrando que são multinacionais ou transnacionais. São grandes empresas de nível internacional que ultrapassam seus negócios à fronteira dos seus países de origem e trabalham no mundo todo, como exemplo posso dar exemplo aqui da Coca-Cola, exemplo da Nike, da Adidas, da Microsoft, da Sony, são exemplos de empresas de nível internacional. Então, eles possuem acordos e protocolos e regras que não podem extrapolar
e fazer com que países tenham prejuízo, até mesmo empresas tenham prejuízo entre elas, ou seja, tipo de políticas sujas que acontecem entre esses países, principalmente quem é do capitalismo, não pode exagerar, não pode ser radical para impedir o desenvolvimento de países. E quando um país ele promove esse tipo de coisa, ele sofre sanções aí econômicas e mundiais entre esses países membros, viu? Lembrando, é por isso que o mundo hoje ele está em paz, porque tudo que possa acontecer, algum país possa pensar em fazer algo de errado, ele sofre sanções, entendeu? Inclusive um país que sofre muita sanção hoje é Cuba. Cuba sofre muitas sanções e retaliações políticas dos países do mundo todo, de todos os países capitalistas, viu? Então, os países mais ricos constituíram um fórum de debate sobre a conjuntura internacional e política mundial. Então, formaram-se o grupo do G7. Os países do grupo do G7. E aí, ao longo do tempo, esses países eles vão aumentando, entendeu? Eles vão aumentando e vão se estimulando. Então, o G7, ó, é um grupo dos países mais industrializados do mundo. Se vocês forem analisar quais são os países mais industrializados do mundo, eu posso citar, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, Reino Unido. Esses são os países que formam o G7. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido. Entendeu? Eles chamaram o grupo do G7 aí na época. Aí, ao longo do tempo, foi aumentando para G8, foi aumentando para G9, e assim foi. Ó, do G6 ao G20, ó, em 75, ó, um encontro entre os representantes das principais potências capitalistas da época, França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, já tinha falado, né, adiantado. Itália e Japão deu origem ao G6. Aí, 2 anos mais tarde, o Canadá entrou, formando o G7. Em 97, a Rússia entrou, formando o G8. E do G8 foi só a tendência foi aumentando. Ou seja, quanto mais países industrializados foram surgindo, eles foram entrando neste grupo. Tanto que a Rússia, por ter aspirações aí do antigo socialismo da União Soviética, eles o que? Eles tiveram meio pé atrás. Rapaz, será que dá certo colocar a Rússia aqui? Mas deu tudo certo, eles conseguiram entrar aqui no grupo, entendeu? Ó, lembrando que o G8 não necessariamente se trata das maiores economias do mundo. Por exemplo, a China. A China não pertencia ao G8, né? Porque as regras da época eram mais de relações comerciais, voltadas à industrialização. Então, nos dias atuais, ó, a maior projeção é o grupo dos 20, que reúne também as principais economias emergentes, incluindo Brasil, incluindo Índia. Aí os países membros do G20 congregam cerca de 2/3 da população mundial e 90% do PIB mundial e 80% do comércio internacional. Ou seja, desta porcentagem, 90% pertence ao sistema capitalista. É por isso que eu sempre digo nas aulas, a maior parte dos países utiliza o sistema capitalista como padrão econômico. Podemos dizer que nessa ordem aí política e geopolítica, o capitalismo venceu. Enquanto que uma minoria muito pequena adota o socialismo, como o caso de Cuba, o caso da Venezuela, que está sofrendo uma estabilidade aí e o país está mais alinhado ao socialismo. Alguns países ditaduras aí que utiliza também o socialismo na África, no continente africano, é muito comum, entendeu? Então o G20 comercial visa defender os interesses dos países em desenvolvimento das negociações comerciais com os países desenvolvidos. Para você ter ideia, a China possui um mercado muito agressivo. Tem muitas pessoas que lotam e compram muito da China. Para você ter ideia, se você visitar o centro lá de Teresina, daqui de Teresina, o shopping da cidade, a China, praticamente, os produtos da China estão praticamente lá. Tudo lá, a maior dos países, né, dos produtos lá são chineses. Claro que alguns com notas fiscais, outros não, depende do tipo de produto. E muitas pessoas associavam até os anos 90 a China na pirataria, né? Mas não, pessoal, existe muitos produtos originais também que são chineses, né? Exemplo de produtos celulares, produtos de tecnologias atualmente. Inclusive, por exemplo, a Xiaomi, um celular
ele é chinês, entendeu? Aí, interessante vocês pesquisarem, ó, quais são as listas de países que ainda hoje adotam o sistema socialista, né? Na atualidade aí. Existem vários países que adotam, mas não confundir, pessoal, a prática econômica, por exemplo, a China, a prática econômica é capitalista, mas a sua política é alinhada ao quê? Ao socialismo. Uma coisa é a economia, uma coisa é a política, como o caso no Brasil. No Brasil tentaram implementar uma política socialista, mas a prática aqui é capitalista, entendeu? É nesses aspectos aí que se aborda a diferença entre capitalismo e socialismo. É só vocês pensar na praticidade aí do negócio. Olha aí o mapa mostrando os países integrantes aí do G20, ó, criado em 1999. E a nova ordem mundial, já falamos no início da aula, é o que eles cobram muito no Enem. Com o fim o quê? Da bipolaridade. Relembrando, revisando. Capitalismo versus socialismo. O mundo, ele deixou de ser bipolar com a prosperidade do capitalismo e o fim do socialismo da União Soviética, o mundo se tornou multipolar com a ascensão da economia, já falei no início da aula, quer dizer, durante a aula, sobre o destaque da Alemanha e do Japão. Eles pegaram muito dinheiro emprestado e se desenvolveram industrialmente nas suas economias, principalmente nos produtos tecnológicos, né? Porém, nenhum desses países se mostrou à altura de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos e criar um mundo multipolar. Então, ó, eles colocam o mundo, ele é o quê? Ele é multipolar ou unimultipolar. Quando fala de unimultipolar, é destacando os Estados Unidos como um país que possui uma potência bélica e militar muito forte. Ela se destaca comparada aos países do mundo todo, como trata aqui, ó. Apenas uma superpotência desponta nas esferas econômicas, né, e tecnológicas, que são os Estados Unidos da América. Aí muitos defendem essa tese aí de que os Estados Unidos sobra, mas é verdade. Os Estados Unidos possuem realmente o melhor exército e os melhores poderes de arsenal bélico estratégico militar do mundo todo. Inclusive muitos games aí, jogos, são inspirados aí no exército dos Estados Unidos. Entendeu? E aqui era só a parte de introdução aí do que realmente é geopolítica. Ó. Aí fala que o enfraquecimento da economia norte-americana após a crise de 2008. Essa crise, pessoal, foi a crise imobiliária, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. A política adotada por Barack Obama, de abandonar o unipolarismo exacerbado, o fortalecimento econômico da China e a emergência do G20 financeiro e do BRICS fizeram com que a tese de unipolaridade fosse superada. Nem tanto, entendeu? Os Estados Unidos ainda se desponta aí do ponto de vista econômico. Eles conseguiram sair da crise, voltaram com tudo, principalmente por volta dos anos 2010, 2011, voltaram e hoje estão firme e forte no desenvolvimento econômico do mundo. Embora os Estados Unidos continuem com mais poder do que os outros países, as relações entre as potências consolidadas e emergentes, quando fala aqui do Brasil, ó, emergente, caminham para a situação de mais equilíbrio e interdependência e para o mundo multipolar. Claro que não, pessoal. Discordando aqui desse slide aqui, viu? Isso aqui é uma visão ideológica que o autor do slide, o pessoal que elaborou esse material para vocês, eles tentam passar que os Estados Unidos estão enfraquecendo e as demais potências mundiais estão aumentando e podem superar os Estados Unidos. Mas isto somente o tempo vai dizer, o futuro vai dizer, a projeção. Mas as potências que dominam o mundo na atualidade são os Estados Unidos e a China. Aí depois vem a Alemanha. E a perspectiva de saber se um país ele é mais poderoso ou não é a quantidade de empresas multinacionais e economia que gera este país. Estados Unidos possui diversas e várias, e o ponto de vista militar, o ponto de vista bélico. A China possui mercado, possui empresas multinacionais grandes para competir com os Estados Unidos e demais países da Europa que possuem empresas grandes. Mas os Estados Unidos, ele larga na frente aí do ponto de vista militar, viu? Então, pessoal, a primeira parte foi isso.
Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, podem me procurar, contar comigo.